Bom, gente, a aula de hoje vai ser sobre arcos e ângulos da circunferência, conforme nosso slide. Aninha, mostra aí, mostrou o slide para ele? Ó, presta atenção, esse é o canal no YouTube, Almir Serpa, tá bom? Se quiser mais aulas diferentes, também tá lá para acompanhar. Vamos seguir? A gente vai falar um pouquinho de conceitos sobre circunferência, tá bom? O que é um círculo, o que é uma circunferência? Bom, conforme a imagem, eu vou falar muito hoje de conceituação desse assunto e conforme a imagem vocês vão começar a entender, tá bom? O círculo é a reunião da circunferência com o seu interior, ou seja, essa parte aí verde clara que vocês estão vendo, tá bom? O diâmetro é essa linha que divide o círculo ao meio, do ponto A ao ponto B, tá bom? E é representado por esse símbolo aí, ó, que parece um zero com uma barrinha, tá certo? Bom, o ângulo, o círculo tem 360 graus. Isso aí é o básico, a gente tem visto já desde os anos iniciais e a gente tem sempre reforçado, é importante, tá bom? Segue o slide comigo que vocês vão ter outras noções de mais conceitos sobre arcos e ângulos na circunferência. Bom, agora, a circunferência é um conjunto de pontos, tá, de um plano cuja distância que não seja nula. O ponto dado é o centro e a distância dada é o raio da circunferência. Preste atenção nessa animação, ó. A circunferência, esse aí é o raio, tá? Esse é o raio que é do ponto central à extremidade dessa circunferência, ok? Agora, a circunferência é esse contorno que a setinha fez aí. Deu para entender? Essa é a circunferência e ela também tem o raio a partir da construção. Quando eu vou fazer usando régua e compasso, quando eu vou construir um círculo, eu preciso botar uma das pontas, a ponta seca do compasso no centro e a outra que tem o grafite vai girar e fazer esse contorno que a setinha fez. E aí você desenhou uma circunferência. Tranquilo? Vamos seguir então. Olha, mais informações para vocês agora sobre corda, diâmetro e raio. Só para reforçar, tá bom? Então vamos lá. Aí está a corda. A corda é esse ponto A ao ponto B, quando ela não passa pelo centro da circunferência, tá bom? A corda da circunferência é esse segmento cuja extremidade vai pertencer à própria circunferência. E observa a animação comigo, que aí ela vai desse ponto ao outro. Firmou? Tranquilo. Agora vamos ver diâmetro. Diâmetro, como eu já havia falado, do ponto D, ó, até o ponto C, passando pelo centro da circunferência, tá bom? Esse é onde está localizado a letrinha OI. Diâmetro da circunferência é uma corda, não esquece, tá? É uma corda que passa pelo centro, ok? Vamos ver a animação, essa distância. Isso aqui é percorrido, isso é diâmetro, ok? Agora a gente vai ver o raio mais uma vez. E aí o raio é um segmento de reta com a extremidade no centro e a outra no ponto da circunferência. Mais uma vez, olhando a animação. Agora que você sabe corda, diâmetro e raio, não esquecendo que o diâmetro é o dobro do raio, ok? Não esquecendo disso, que isso é muito importante. Quando cai questões referenciando diâmetro, automaticamente você já tem que saber que o raio é a metade do diâmetro. Fechou? Vamos lá. Agora nós vamos visualizar uma janela na construção aqui de uma construção histórica, o nosso antigo presídio, hoje famosa Casa da Cultura no centro da cidade do Recife, tá bom? Vou mostrar para vocês como que eles utilizam tão fortemente a ideia de arcos, ângulos e circunferência. Tá bom? Olha, essa é uma das portas de entrada, não a principal, é a lateral, ok? E nela a gente vai ver uma pequena animação aqui, ó, que eu já fiz o recorte. Mostra lá, Aninha, por favor. Beleza, obrigado, Aninha. Ó, um recorte aí só para vocês terem uma ideia de um pequeno arco. Peguei o logo da entrada. E aí, onde ele foi buscar isso? Na circunferência. Para fazer esse arco, primeiro desenha-se a circunferência para eu saber qual o arco que eu vou construir. E aí foi feito com
pedras, tá? Material bruto de muito tempo, tá bom? 1848, então se dura até hoje, muito bem feito, muito bem desenhado. Vamos seguir. A ideia de arcos e ângulos na circunferência, ela é dada nessas duas apresentações, tá bom? Eu vou ter a circunferência no centro, um arco da circunferência menor do seu lado esquerdo e um arco da circunferência maior, ou seja, o que falta do menor, o que complementa, tá bom? Do teu lado direito, ok? Prestou atenção? Então o arco da circunferência, ele faz parte, é só um pedaço dessa circunferência. Aí eu vou ter arco menor e arco maior, fechou? Juntando os dois, circunferência de volta. Tranquilo? Vamos lá então seguir para a gente poder ter uma noção mais clara sobre isso, ok? Agora eu vou mostrar a semicircunferência, que vão ser divididas em duas partes. Você está vendo ela completa aí, mas a parte de cima a gente chama de semicircunferência, e aí você já sabe, o valor angular dela é de 180 graus, e a parte inferior dessa linha que divide a circunferência em duas partes, AB, também chamada de semicircunferência. Fechou? Vamos lá, tranquilo? Seguindo agora, como os ângulos centrais são sempre medidos em graus, podemos dizer que o ângulo central, ele tem o mesmo valor desse arco, ok? Olha, acompanha aí a nossa animação. Esse deslocamento aí é o deslocamento do arco, ok? E aí ele corresponde a esse ângulo central que está em azul no destaque, tá bom? A medida do arco menor em graus é igual à medida do ângulo central. Não esquece disso. Se ela está no centro, não pense duas vezes. Ela tem a mesma medida. Passa pela essa extremidade do arco, tá bom? Combinado? Vamos seguir então. A medida do arco maior em grau, claro, é igual à diferença. Então vamos supor que esse ângulo aí tivesse aproximadamente 92 graus. Então, a diferença de 92 graus é o que fica com o arco posterior. Vamos fazer exercício para você entender daqui a pouco, ok? Já começamos com ele aí, ó. Atividades, tá certo? Nessa circunferência, o raio mede 2 centímetros. Qual é o comprimento do arco AB, definido pelo ângulo central AOB? Se liga nessas nomenclaturas, essa leitura é importante. De 144 graus, conforme a nossa ilustração. Tá tranquilo? E está em vermelho em destaque aí o arco para você perceber. Vamos para a nossa solução, mas antes disso eu tenho uma observação a fazer para vocês. É importante compreender que a medida do ângulo central e o comprimento do arco são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então ele quer saber o comprimento, ok? A partir do ângulo. Então vamos lá calcular. Lembrando, recapitulando, uma circunferência tem 360 graus e o comprimento da circunferência 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes o raio da circunferência, tá certo? Os dados foram dados. Nós temos o raio, que mede 2 centímetros, e nós temos o ângulo central, AOB, que mede 144 graus. Agora eu vou fazer uma tabelinha para a gente jogar com aquela coisa de regra de 3, que é mais fácil, pelo menos para apresentar para vocês, tá bom? Um lado tem a medida do ângulo central, que vai ser 360 graus por círculo completo, e 144, que é a nossa questão, ok? Comprimento do arco, ele vale 2πr, e aí o valor de 144 graus eu não sei, vamos chamar de x. Aí é só colocar na razão e proporção, que eu vou botar aqui, ó. 360 está para 144, assim como 2πr está para x. Já substituir direto, tá? 2π vezes o raio, que vale 2, já está aí na questão. O que é que a gente faz agora? Produto dos meios pelos extremos. 360 vezes x, 144 vezes 4π. Por que 4π, professor? Já estou multiplicando para você.
2π vezes 2, 4π, ok? Então vamos lá. 360x vai ser igual a 4π vezes 144, foi o ângulo dado na questão. Fazendo essa continha aí com a calculadora, fazendo a multiplicação, nós vamos ter 360x igual a 576π. O 360 está multiplicando do seu lado esquerdo, ele vai passar dividindo, ok? Inverso da operação. Fazendo a inversão, x vai ser 576π dividido por 360. Tá tranquilo até aí? Vamos substituir π por 3,14 depois, tá? Para a gente ter a medida aproximada do arco. Por enquanto, nós vamos dividir. 1,6π. Foi a resposta final? Não. Eu ainda vou substituir o valor de π por 3,14 para poder calcular esse comprimento do arco com 144 graus, tá bom? Vamos lá. Tendo as informações aí já que x vale 1,6π e sabendo que a gente pode usar 3,14 para o valor de π, basta multiplicar agora 1,6 vezes 3,14 e aí nós vamos ter a resposta para o comprimento do arco 5,024 centímetros de comprimento. Tá tranquilo, gente? Deu para entender? Vamos partir para a próxima que a gente tem mais conceitos para vocês, tá bom? Ângulo inscrito. Ora, até agora nós tínhamos visto a partir do diâmetro, do centro da circunferência. Agora observa comigo aí na figura que o ângulo está lá atrás, ok? Posterior ao centro da circunferência, tá bom? Conforme a figura. E agora, o que acontece com ele? Professor, ele partindo do centro da circunferência, o valor do ângulo é o valor do arco. E agora? E esse aí vai ser o quê? Vamos verificar. Todo ângulo cujo vértice está sobre a circunferência e os lados passam, tá, por outros pontos distintos dessa circunferência é chamado de ângulo inscrito. Então, quando ele estiver aí no meio, se isso aí for um triângulo, se for um quadrilátero, não tem problema. Transforma em ângulo que você consegue resolver do mesmo jeito. Combinado? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a entender essas funções. Existe uma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do ângulo central, ok? E essa medida é dada desse ângulo inscrito como sendo igual a metade da medida do ângulo central. Então, aquele ângulo lá atrás que a gente viu na circunferência, ele vale a metade do ângulo central. Vai memorizar? Eu vou te mostrar como isso acontece. Primeiro caso que acontece desse ângulo central, tá bom? A partir, claro, olhando o centro da circunferência pertencendo aos lados desse ângulo, ok? Tem uma animaçãozinha para vocês, uma figura para vocês acompanharem. Ó, a partir desse ângulo central, eu tenho um ângulo lá na letra V, parte superior do teu vídeo, tá percebendo? E o ângulo central, que a gente tá chamando aí de Y, tá um pouquinho deslocado, mas é Y. Lá em cima a gente está chamando de X em amarelo. Esse ângulo em amarelo, esse ângulo X, ele vale a metade do ângulo que está em azul, o ângulo Y. Professor, como é que isso acontece? Preste atenção, é um triângulo. Dá para perceber? O formato aí é um triângulo. E o ângulo azul é o ângulo externo ao triângulo. Então a gente pode usar a referência do triângulo para resolver essa questão e entender a propriedade dela, o conceito, a definição em si, tá bom? Vamos lá, segue comigo, ó. Aí é o ângulo, ok? Esse ângulo bem aberto junto ao arco, medida do ângulo central, medida do arco, fechou? Professor, agora entendi. É o mesmo ângulo lá atrás, dividindo o mesmo arco aqui na frente? Sim, é um ângulo lá atrás que divide o mesmo arco, mas esse ângulo é a metade do ângulo azul. Deu para entender? Esse ângulo menor divide o mesmo arco, mas ele tem a metade do ângulo central. Ok? Vamos ver como fica. Ó. Pela teoria do ângulo externo ao triângulo, esse ângulo externo é a soma dos dois ângulos, tá? Que não sejam adjacentes. Então eu tenho y é igual a x mais x, tá bom? Porque aí nós temos de um lado o raio, lá na parte de cima também um raio. Então, isósceles, as bases são iguais, os ângulos são iguais.
Então, y é igual a x mais x, tá bom? Y é igual a 2x, ou seja, o ângulo azul é o dobro do ângulo amarelo. Demonstrou? Agora vamos seguir. Se eu quero isolar o x vai ser o y dividido por 2. Então, se eu quiser calcular o ângulo x, eu pego o ângulo y e divido por 2. Simples assim, tá bom? Primeira propriedade já foi, vamos para a segunda, o segundo caso de propriedade aí para a gente trabalhar com ele, tá? Mas antes disso, antes a gente já passar, não esquece, em uma circunferência, quando um ângulo central e um ângulo inscrito corresponde ao mesmo arco, que foi o que a gente viu, a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito, tá bom? Fechou? Vamos lá. Demonstração visual para vocês. Olha, aquele ângulo azul, aí eu vou pegar um amarelo lá de cima, na letra V, e o amarelo lá de baixo, tá bom? Na letra B. Olha, percebeu? Agora vamos lá. Segundo caso, agora a gente tem um ângulo interno e a ideia agora bem formada aí, já com a figura estruturada, tá bom? Esse ângulo em numa cor mais avermelhada, mais um tom de mais escuro, e lá em cima a gente tem o amarelo e o azul, tá bom? Duplicamos aquele anterior. Então eu tenho, se passa uma bissetriz aí no meio, y é dividido em duas partes, tá bom? Assim como o x lá em cima. Então, ó, presta atenção, esse ângulo é o dobro daquele lá de cima, ok? E eles dividem o mesmo arco, ó. Perceberam? Mesmo arco, ó. Tá bom? Então vamos lá para a demonstração. Se eu tenho y mais y, eu tenho o dobro do que eu já tinha. Então 2x mais 2x. Somando isso, 2y igual a 4x. Vamos simplificar, dividindo por 2, claro. Nós vamos obter de novo y igual a 2x. Combinado? Deu para entender? Vamos seguir demonstrações agora. Mais uma vez passando 2 para a divisão, que ele estava multiplicando. X é igual a y sobre 2. Certinho? Vamos lá. Agora, só para recapitular mais uma vez, a medida do ângulo inscrito é igual a metade da medida do arco determinado por ele na circunferência. Tranquilo? No caso aí, em referência a x, y sobre 2. Em referência a y, 2 vezes x. Tá bom? Vamos lá. Terceiro caso. O ângulo externo ao ângulo inscrito, ok? Do jeito que tá a figurinha aí, ó. Mais uma vez, esse em amarelo vai ser o dobro do que está em vermelho. Como, professor? Como é que isso vai acontecer? Preste atenção. Eles dividem o mesmo arco, tá bom? Só que agora ele está em uma posição lá, ali, acima da linha central. Mas eles dividem o mesmo arco. Estão percebendo? Dividir o mesmo arco. Se ele divide o mesmo arco, é a mesma sequência que a gente acabou de ver. Eu tenho mais uma vez x, y mais y igual a 2x mais 2x, ok? Vai mais uma vez dividir por 2. E aí mais uma vez eu tenho y igual a 2x ou x é igual a y sobre 2. Recapitulando, a medida do arco AB dividido por 2 vai ser igual a x. Não vai esquecer disso e a gente vai fazer alguns exercícios para vocês lembrarem daqui a pouco, tá bom? Segue comigo. Atividades, agora falando sobre ângulos. Na figura, calcule o valor de x, que é essa medida do arco BC. Tá vendo aí embaixo? Pertinho do canto esquerdo aí, BC. E o valor de y, a medida do arco DE, que aí eu já sei qual é essa medida. Como é que a gente sabe, professor? Percebe aí que tem um símbolo indicando que é um ângulo de 90 graus, tá? Para nossa resolução. Vamos olhar lá. Ó, a soma dos ângulos devem contar 360, como a gente já sabe, só recapitulando. Mas preste atenção. Por que 90? Tem um símbolo aí, ó. Esse símbolo representa o ângulo de 90 graus. Então, tenho certeza, já calculamos, já encontramos o valor de y. Tá tranquilo? Agora, para achar o valor de x, muito fácil. Eu vou somar todos esses valores indicados, vou comparar com 360 e o que sobrar é o valor de x. Vê aí, ó, 90 mais 20, mais 135, mais o x mais 70 tem que ser igual a 360. Somando isso, 315 está do lado de x, ele vai ter que passar para o outro lado e ao fazer isso
vai mudar o sinal, não esquece, muda a operação, era mais, fica menos, 360 menos 315, valor de x, 45 graus. Resolveu rapidamente, questões simples e tranquilas. Vamos seguir então? Vem comigo, ó. Calcula o comprimento aproximado do arco da circunferência aí. Já tem 180 graus, que é a semi-circunferência. E para achar esse arco aí, muito fácil. A gente vai fazer aquela regrinha de 3. 360 está para 2πr, 180 está para x. Mas percebe uma coisa aí comigo, ó. 360 e 180, eu posso já simplificá-los aí, ó. Simplificando 360 por 180, eu já vou dividir aí por 2, tá? Então, eu já tenho esse valor comigo, ó. Já rapidinho contigo, ó, o raio vai ser 22,5, que é a metade, porque lá foi dado só o diâmetro. E na simplificação 360 por 180, eu vou ter 2, claro, fazendo produto dos meios pelos extremos, nós vamos obter 2x igual a 45. Fechou? 45π, tá? Depois a gente transforma. E aí o 2 vai passar dividindo, o π vale 3,14 para esses cálculos, claro que a gente vai sempre usá-los. E aí fazendo essa multiplicação nós vamos ter 141,3 ao dividir por 2, resposta 70,65. Deu para entender? Tá tranquilo? Agora a gente vai passar rapidamente para que vocês possam já entender conosco. Vimos agora há pouco exercícios sobre as 3 propriedades. Lembrando que quando eu tenho a partir de um ângulo... Volta para mim aqui, Aninha. Obrigado. Rapidinho, então... Já fechamos nossa aula. Não esquece de estar conosco amanhã. Divulga aula especial para a gente comemorar um ano de EducaPE. Tá bom? Um forte abraço.